Boa noite, pessoal. Olha, eu aqui de novo. Fiquei um tempinho sumida, né? Porque eu fui fazer um curso. Mas hoje a gente está de volta para continuar a live de bioestimuladores, tá bom? Então nós falamos sobre hidroxapatita de cálcio, sobre o Sculptra. E agora nós vamos começar falando sobre o Eleva, tá? Que também é um bioestimulador com o mesmo alimento do Sculptra. O Sculptra, o alimento dele é ácido L-polilático e o Eleva também é ácido L-polilático. Só que o Sculptra, gente, nós temos só uma representação dele, que é a representação de 150 miligramas de ácido L-polilático. O Eleva, nós vamos ter 210 miligramas de ácido L-polilático e de 150 miligramas de ácido L-polilático. E isso diferencia o tipo de preparo. Quando a gente tem 210 miligramas, nós vamos ter que diluir mais o produto, tá? E quando a gente tem o 150 miligramas, nós vamos diluir igual ao Sculptra que eu falei na live anterior, tá bom? Então, a quantidade de sessões é igual a do Sculptra. A gente indica 3 sessões de bioestimuladores. Gente, aí o pessoal sempre me pergunta, fala assim, então eu vou fazer uma sessão agora, uma sessão daqui 6 meses, outra sessão daqui 6 meses. Não. Na verdade, as sessões, elas devem ser intervaladas entre 30 e 45 dias. Mesmo sabendo que o resultado do Eleva ou do Sculptra tem 90 dias para dar o resultado total. O que vocês têm que entender é que a partir do momento que eu faço o bioestimulador, ele começa a bioestimular colágeno e ele vai ter o resultado total ali com 90 dias. Mas se eu ficar esperando muito, ele também está me reabsorvendo. Eu formo colágeno, mas eu também reabsorvo colágeno, entendeu? Então, nada mais natural que a gente dar intervalos menores para que a gente tenha, num boom de mais ou menos uns 4 ou 5 meses, ter feito as 3 sessões. E se você fez essas 3 sessões, você vai ter o resultado efetivo aí de uma durabilidade de mais ou menos 2 anos. Então não adianta você esperar muito para fazer uma segunda sessão, tá? É a mesma coisa que daqui 6 meses eu vou fazer, eu tá zerando aquele resultado praticamente, para mim começar tudo do zero. Então a gente tem que ter esse bom senso de conversar com o paciente e explicar para ele a necessidade dessas 3 sessões mais próximas uma da outra, para você colher os frutos depois, tá? Os cuidados também são os mesmos, tá? Em relação ao Sculptra, ao Eleva, tem também um produto que chama Estefil, se eu não me engano tem um outro que chama Agefisa, eu já até usei, mas eu não gravei o nome, gente, que é muito produto para gravar. E todos eles têm os mesmos cuidados quando é do produto ácido L-polilático, que é o alimento que a gente vai entregar para a célula, né? Então, são 5 dias de massagem, 5 vezes nos dias e 5 minutos por dia, que são os cuidados que a gente precisa para esse tipo de produto, para a gente ter uma boa espalhabilidade, uma boa formação de colágeno, tá? Em relação à diluição, eu já falei para vocês, né? É feito com água estéril, o mesmo material que o Sculptra, o Eleva, o Estefil, é feito com água estéril ou água de injeção. E pode ser anestesiado antes, mas se você quiser substituir e colocar também anestésico nessa diluição, beleza. Não é o que eu costumo fazer, porque eu gosto de anestesiar o paciente antes, tá? Mas basicamente é isso. Em relação a Eleva para aplicação no pescoço, ou Sculptra para aplicação no pescoço, a gente tem que entender que a pele do pescoço é uma pele diferente, ela é uma pele mais fina. Então eu preciso diluir mais o produto para estar aplicando. E também eu tenho que respeitar a camada. Normalmente, quando dá nódulos, e aí independente do produto, tá? Se for hidroxapatita, se for Elancê, se for Eleva ou Sculptra, é muito da questão do erro da camada. E como o pescoço tem uma pele muito fina, pode ter mais fácil errar a camada nessa situação. Então tem que ter muito cuidado para a gente não fazer um procedimento ali no pescoço muito superficial, até porque por ser muito fina essa pele, se der algum nódulo aí que vai realmente aparecer, tá? Em relação ao plano de aplicação, nós vamos sempre estar aplicando para bioestímulo de colágeno no subcutâneo. E aí é onde a gente tem a melhora da flacidez naquele período, naquele processo, obrigada, naquele processo ali de 90 dias, tá? As áreas recomendadas são as mesmas áreas recomendadas para o Sculptra, que seria no caso
A gente evita regiões que tenha muito movimento, como lábios, a gente só faz ácido hialurônico. Nessa região orbicular também, que movimenta muito, a gente evita o produto, porque o bioestimulador, ele forma colágeno. Quando forma colágeno, a gente fica mais firme. A pele aqui não fica mais firme? Aqui também ficaria mais firme. Então, a gente tem que pensar que na região que tem muito movimento, a gente tem que evitar. Pálpebras inferiores, pálpebras superiores. Não tem indicação na região de testa, tá? O Sculptra nem o Eleva não tem essa indicação para a região de testa. Não tem indicação para a glabela. Não tem indicação para o nariz. Então, essas áreas realmente a gente não aplica. Em relação aos cuidados pós, eu já falei para vocês que seria a questão da regra dos 5. 5 vezes de massagem no dia, 5 minutos por dia e 5 dias. 5 minutos por cada massagem e 5 dias. Realmente para espalhar o produto. Então, assim, como eu não posso depender do paciente para fazer essa massagem, eu tenho que, acabei de fazer o procedimento, eu já faço a massagem no paciente, explicando para ele como ele deveria fazer em casa. E sim, é viável fazer e ajuda, né? Apesar de ter muita gente que não faz. Então, basicamente seria isso. Eu não vou me prender muito ao Eleva, porque a gente já falou do Sculptra e é o mesmo produto. E agora a gente vai partir para outro queridinho, que seria o bioestimulador de colágeno Elancei, que eu acho que eu já até falei para vocês, me perguntaram na última live qual é o que eu mais gosto. É o Elancei, mas não significa que a gente não trabalhe com os outros. Eu acho que existem indicações também. Tem hora que a gente tem que saber indicar, e às vezes nem sempre eu vou usar o Elancei em todas as situações. Mas é um produto realmente que eu amo. Ele é vendido como volumizador e bioestimulador. E para você saber utilizá-lo, você tem que saber a quantidade que você vai utilizar ali para bioestimular, a quantidade que você vai utilizar para volumizar. Ele, como ele é um produto que ele não precisa ser diluído, ele já vem na seringa estéril, pronto para aplicação. Então, não precisa estar manipulando ele para diluir em nada, tá bom? Enquanto ele parece muito a seringa do ácido hialurônico, mas ele é branquinho, enquanto o ácido hialurônico ele é transparente, tá? E ele é feito de 2 produtos, que é a carboximetilcelulose e a policaprolactona. Então, a gente vai ter 70% de carboximetilcelulose, 30% de policaprolactona, a gente tem uma somatória aí do Elancei. A carboximetilcelulose, ele é um produto que dá volume no paciente, só que ele dura ali 6 semanas e reabsorve. Quando ele reabsorve, fica só a policaprolactona, que é o que vai bioestimular colágeno no paciente, tá? Essa policaprolactona, ele já começa a agir ali a partir do momento que a gente já injeta no paciente. E em 90 dias a gente tem o bioestímulo de colágeno total. A volumização, se eu quiser dar um volume com o Elancei, eu tenho que colocar uma quantidade muito grande. E ele, por não ser um produto diluído, que precisa de diluir, quando eu vou trabalhar também para dar lift na face, eu posso trabalhar com ele justa ósseo, que é quando a gente trabalha dando lift, estruturando a face, né? Dando volume onde o paciente perdeu o volume com o envelhecimento. E aí a gente consegue colocar ele justa ósseo e ele vai estruturar também a face do paciente. Mas aí é camada diferente do bioestimulador de colágeno. Quando a gente vai bioestimular o colágeno com o Elancei, a gente coloca em subcutâneo. Quando a gente vai dar sustentação, a volumização com o Elancei, a gente coloca justa ósseo. E claro, para me colocar justa ósseo, na maioria das vezes eu acabo utilizando a agulha para ter certeza ali da camada, tá, gente? O legal que eu acho do Elancei em relação aos outros produtos é a questão do edema que ele dá para o paciente. É mínima. É muito difícil você ter um paciente que você dê para ele um excesso de edema. O edema sempre é mínimo com ele, porque as esferas do Elancei, elas são extremamente arredondadas, muito polidas e microscópicas, se comparada à hidroxiapatita de cálcio e se comparada ao ácido polilático, que tem partículas muito mais irregulares. Ou seja, quanto mais irregular forem as partículas do produto, mais edema o paciente vai ter. O que não acontece com o Elancei, porque ele realmente tem ela é bem arredondada, bem polida. E aí a gente não tem tanto edema, porque o paciente detesta também ter edema, né? O que eu acho de maior vantagem em relação
do Elancê com os outros produtos, eu acho que a vantagem dele tem várias parecidas com os outros produtos, que é a correção de rugas, o lift, melhoras de linha de expressão, sustentação, mas ele tem a vantagem de ser utilizado também para volumização, que os outros normalmente não tem muito essa possibilidade, até porque a gente dilui muito o produto, a não ser que eu use, por exemplo, a hidroxapatita radiese sem diluição, usar ele justa ósseo, eu também consigo estruturar. Mas como ele é um produto um pouco mais leve que o Elancê, ele não estrutura por muito tempo, a durabilidade dele para estruturação ela é pequena, mas não significa que eu não possa fazer, tá? Em relação às áreas de aplicação, eu já falei para vocês, subcutâneo sempre para bioestimular e justa ósseo para estruturar a face, que é quando a gente utiliza ácido hialurônico justa ósseo, a gente também utiliza o Elancê justa ósseo. E em relação às áreas de aplicação, uma das coisas que eu mais acho de vantagem, que eu mais amo em relação a esse produto especificamente, é porque ele nos possibilita maiores áreas de aplicação. Por exemplo, os outros que eu falei, que é o Eleva, o Sculptra e a hidroxapatita, eles não têm a liberação para poder fazer em testa, né? E o Elancê você pode fazer na fronte, você pode fazer na têmpora, você pode fazer no nariz, né? Então você tem sim mais possibilidades de área de aplicação, mas você também não pode fazer em pálpebra, não pode fazer nessa região do orbicular, não pode fazer em lábios, porque são áreas que movimentam muito e aí eu tenho que respeitar, até para mim não entregar para o paciente algo que ele não queira. Por exemplo, se eu ficar aplicando aqui em código de barra, não dá para mim poder fazer isso, porque é uma região que eu movimento muito, aí vai ficar muito duro, pode até abaixar o sorriso do paciente, então não tem essa aplicabilidade, tá bom? A taxa de eventos adversos no Elancê é muito pequena, gente, em relação a nódulos, apesar dele dar volume, muita gente às vezes tem medo dele por isso, mas pode ser muito bem programado. Quando eu penso em volumização, eu penso em camada justa óssea. Quando eu penso em bioestímulo de colágeno, eu penso em camada subcutânea. E se você trabalhar dessa forma, é muito difícil você ter uma questão de nódulo com o Elancê, tá? E outra coisa, eu acho que na verdade os outros produtos às vezes dão até mais nódulos se não for muito bem manipulado. Uma das maneiras que eu mais utilizo o Elancê para dar um lift, mesmo bioestimulando, ao invés de estruturar o justa ósseo, porque nem sempre, porque gasta muito produto para estruturar, né? Então, nem sempre o paciente está apto a gastar uma quantidade muito grande de dinheiro, então a gente às vezes sustenta justa ósseo com o ácido e bioestimula com o Elancê no subcutâneo. Então, uma área que eu faço muito, que eu agrego muito, é a área de F invertido. Porque essa área, ela dá um lifting facial. Não é à toa que o lifting cirúrgico é feito nessa região corte, para a gente poder abrir essa região, estruturar o esmalte e puxar o excesso de pele. Então, o lifting, independente se é com a Elancê, se vai ser com o Eleva, o Sculptra ou o Radiese ou a Diamond, qualquer outro produto bioestimulador e até mesmo ácido, onde a gente quer estruturar, eu tenho que pensar muito em trabalhar na forma de F invertido, que é como se fosse realmente uma letra F de cabeça para baixo, aqui na face, para a gente dar esse efeito lift. Isso não me impede de trabalhar em algumas regiões na região central, como por exemplo, fossa canina ou bigode, marionete, pré-jaws, mento, tá? Então essas regiões eu também posso trabalhar com o Elancê. Tanto no subcutâneo e justa ósseo também, quando eu quiser estruturação de lifting, como eu já falei pra vocês. Em relação a quando a gente tem nódulos no Elancê ou qualquer outro produto, é um dilema que a gente normalmente tenta resolver e não vamos resolver só com uma sessão, a não ser que seja cirúrgica. Quando a gente tem nódulos, a remoção deve ser cirúrgica se for feita uma sessão só. Mas nem sempre a gente vai fazer isso, ou nem sempre o paciente também quer, porque existe a questão da cicatriz, né? Então, existe para o Elancê uma formulazinha que a gente usa para ajudar a diminuir esse nódulo. Gente, não é uma sessão desse procedimento que vai resolver, tá? A gente tem que fazer várias sessões para tentar acelerar, não é nem tirar o nódulo, é acelerar o processo de reabsorção desse produto naquela camada. Que seria aí para vocês, deve estar aparecendo, a metilprednisolona, água destilada, lidocaína e aplicar intralesional, tá joia? Então assim, quanto que eu vou aplicar? Intralesional eu vou aplicando
5 unidades em um lugar, 5 unidades em outro, massageio bastante. Outra coisa que eu uso muito é o Endolift também, que eu acho que ajuda, quando você entra com a fibra do Endolift na região do nódulo. Mas enfim, é uma opção que vocês conseguem para tentar solucionar essa questão do nódulo e sempre ter que fazer mais sessões. Em uma sessão só não vai ser suficiente. E pensem, é acelerar o processo de reabsorção e não remover o produto, tá bom? Então falei de Elancê. Eu acho que a gente vai ter que dar continuidade depois para falar um pouquinho do Harmonica, que é um outro bioestimulador de colágeno, que é a base de hidroxiapatita e ácido hialurônico. Tá joia? Obrigada, gente!